Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre publicação acadêmica, o que conta mais ponto, como que funciona, quais são as novas tendências. Vamos pensar sobre isso? E vamos pensar a partir da pauta da Natália. Ela fez uma pergunta aqui para gente sobre capítulo de livro ou artigo científico. Qual deles eu devo publicar? A Natália falou o seguinte: professora, muito obrigada por responder minha dúvida, me deu uma grande motivação. Primeira coisa de nada, Natália, nós estamos aqui justamente para isso, para interagir com vocês, para responder as dúvidas, para a gente fazer um bate-papo com questões aqui que a gente possa abordar, que sirvam, de referência ou para esclarecimento também das dúvidas que vocês têm com relação a esse mundo acadêmico. Para minha carreira na pesquisa, é melhor eu publicar artigo ou capítulo de livro ou não há diferença? Eu vou falar assim, não deveria haver diferença, tá? Então, se a gente usar uma linguagem bem simplória, não deveria haver diferença, uma vez que a gente está falando de publicação científica, né? Tanto o capítulo de livro quanto o artigo é uma publicação científica. No entanto, nós estamos numa sociedade em transformação. Nós estamos numa sociedade onde a produção é em massa, a produção, a informação, a gente está numa infopandemia, né? Tanta informação, tanta coisa chegando o tempo todo, coisa de redes sociais, notícias, reportagem. Estamos produzindo informações em grande escala. Dessa forma, o mundo acadêmico, o mundo científico, começa também a se preocupar com novas métricas na adequação. Então, se você escrever um capítulo de livro, é bem pouco provável que ele consiga alcançar um grande número de leitores e menos provável ainda que você haja citação. Uma das grandes modificações agora em nossa carreira, em nosso currículo, com relação a pesquisador, não é somente compreender o quanto nós produzimos, mas como as nossas produções estão alcançando a sociedade e como essas produções estão sendo aceitas. Ou seja, se eu escrevo um artigo científico ou qualquer produção e as pessoas leem o meu material e fazem citação do meu material, subentende-se que a comunidade acadêmica, científica está aceitando o que eu escrevi, porque se eu me torno referência, a pessoa está aceitando o que eu escrevi, ok? Como que essas métricas são calculadas? Através da citação, a gente chama de impacto. Por exemplo, os materiais que são publicados nas bases fechadas da Web of Science, da Scopus, eles têm uma métrica própria e que não fica muito clara nos sites. Então, o que eu vou falar de métrica é com relação ao índice H da Google. Então, o índice H da Google, ele vai me dizer qual é o seu índice como pesquisadora de impacto nas pessoas. Então, você vai ganhando ranking. Esse ranking é contabilizado por citação dos seus materiais, que estão indexados na base de dados da Google Acadêmico. Não são materiais que estão em base de dados fechadas. Então, vamos supor, você publica um material, a Natália Silva publica um material, aí esse material está na base de dados da Google, e aí um aluno ou alguém vê o seu material, acha seu material super legal, cita, usa o seu material como referência e também publica na base de dados da Google esse seu material com referência. E aí está o X da questão. Cada vez que você tiver um artigo citado, o seu índice H, o seu impacto como pesquisadora, vai subindo, vai ganhando um ranqueamento. Isso é a grande tendência, esse tipo de métrica, para saber se o que o pesquisador produz, para saber se esse pesquisador está fazendo diferença, para saber se esse pesquisador é aceito. Esse índice que vai sendo contabilizado vai aumentando o índice H do pesquisador. Então, hoje em dia, não é só a revista que tem índice H. Graças a Deus, a Núcleo do Conhecimento tem um índice H bem bom,
porque realmente o nosso número de citação cresce a cada dia, mas não é só isso que vale hoje em dia, porque nós temos o índice H enquanto revista, ou seja, a nossa revista é uma revista de alto impacto na comunidade. Agora, o pesquisador também passa a ter esse nível de impacto. Desta forma, enquanto que a produção, você produziu o capítulo de livro, produziu o artigo, seria a mesma, deveria ter a mesma equivalência, agora é bem difícil, mesmo que você tenha um e-book, por exemplo, porque no e-book a pessoa vai citar grande parte dessa citação. Eu estou vendo uma tendência de citação por DOI, né, por vinculação de DOI, já é uma coisa que os autores não citam muito. Então, assim, a inteligência artificial, a gente está lidando numa sociedade hoje que tudo são informações, são métricas, são as estatísticas, são os números, e você tem agora que pensar daqui para frente como isso vai acontecer. Então, se você tivesse me perguntado, por exemplo, eu como pesquisadora, eu tenho 1 ou 2 livros, eu tenho livros inteiros e uns 5, 6, uns 10 capítulos de livro, por exemplo. E tenho mais de 1.000 artigos científicos. E quando eu vou olhar as métricas das minhas citações, eu consigo encontrar citações nos artigos científicos. Não consigo encontrar pessoas que leram os livros ou pessoas que falaram do material científico e citaram através dos livros, por exemplo, nem dos capítulos de livro. E quando você fala capítulo de livro, ainda você tem um outro agravante, porque muitas pessoas podem ler o seu material e a citação não ser sua, porque as pessoas citam errado. Então elas vão citar quem organizou o livro e não o seu nome como pesquisadora. E aí você perde ainda mais esse ponto de que você está trabalhando para a ciência, que você está produzindo para a ciência na sociedade. Eu sempre falo que a gente tem que entender esses mecanismos hoje de tecnologia, e eu sinto aqui no Brasil que a comunidade ainda tem bastante dificuldade, às vezes até uma resistência na produção do material, na compreensão de como está sendo formatada esse novo mecanismo. Tem pessoas que não entendem ainda o que é uma base de dados aberta, o que é uma base de dados fechada, o que é uma revista em HTML. Tem muitas pessoas que confundem. Eu já vi vídeo aqui de pesquisador falando que qualis é qualidade da revista, não é qualidade da revista. A pesquisadora Barata fez um artigo muito bom tentando explicar o que era qualis, porque são muitas informações que os pesquisadores têm que começar a entender agora, não só para a gente ter uma divulgação da ciência, uma efetividade da ciência, mas também para a gente conseguir estabelecer parâmetros de estratégia na nossa carreira daqui para frente. Então, eu sei que muitas editoras oferecem capítulos de livro. Eu sei até que alguns programas oferecem, né, que falam que é uma cultura do programa, ou a gente gosta porque a gente distribui entre a gente e tal. Mas você tem que pensar no esforço que você vai estar fazendo, e se você quer ter uma carreira de pesquisadora, você tem que começar também a pensar em que o seu material está servindo para a sociedade. O que os materiais que você produz estão auxiliando, né? O que eles estão fazendo? Qual é o tipo de impacto que eles estão gerando? Eu aconselho você se inscrever no Google Acadêmico para você, como pesquisadora, como autora, no ResearchGate, no Publius, no ORCID. São todas plataformas que vão te oferecer índices dos impactos que você está produzindo. Cada vez que alguém cita um artigo meu, eu recebo informações dessas plataformas que eu tenho mais uma citação. O Lattes não faz isso automático, então o meu Lattes de citação está super desatualizado, porque algumas coisas ele consegue pegar de citação, mas não consegue. Você vai ter que alimentar esse número de citação meio que manual. Então, são coisas que você vai ter que aprender daqui para frente a ligar. Então, se você quer fazer uma carreira
acadêmica, uma carreira de pesquisadora, são situações que você vai ter que começar a pensar agora em mecanismos e plataformas para você entender o seu grau de pesquisa. Mesmo o Google Acadêmico sendo atualizado automático, ele demora um tempo de 6 meses, de até 6 meses para atualizar. Então, às vezes, você vai ter que ir lá no Google Acadêmico fazer uma busca dentro da própria plataforma de citação de autor para ver se tem mais citação sua com alguma variação de nome diferente, por exemplo. Se tem alguma Natália que não é você vai excluir, ver as Natálias que são você e assim por diante. Então, são mecanismos de plataforma que você vai ter que começar a pensar, a se preocupar se você está falando de pesquisa e que você quer ter bastante impacto. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, compartilhar esses vídeos e deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima!